Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um único versículo da Bíblia. Um versículo curto, mas olha, muito poderoso, que traz um aviso que atravessa os séculos. É sobre um convite sombrio. E ao analisar cada pedacinho dele, vamos descobrir a mentalidade perigosa que o inspira. Vamos direto ao ponto. O texto é curto, mas chega a ser arrepiante, né? Soa quase como um sussurro, uma conspiração sendo tramada ali no canto, e o tom já entrega tudo. Venha conosco. É um chamado para ação, um convite para fazer parte de algo secreto e, vamos ser francos, totalmente destrutivo. Bom, para começar, vamos tentar entender a origem desse convite. Quem exatamente está fazendo uma proposta tão perigosa assim? Então, a primeira pergunta é essa, e ela é fundamental. De quem é essa voz? Quem são as pessoas por trás dessas palavras que convidam para a violência? E a resposta, olha, é bem direta: os pecadores. Mas não vamos pensar aqui numa figura abstrata do mal, não. O texto fala de pessoas reais, de carne e osso, que conscientemente escolheram um caminho de destruição e, pior, querem arrastar outros com elas. Certo. Então já sabemos quem fez o convite. Mas o que isso revela sobre a natureza dessas pessoas? O que esse versículo ensina sobre a mentalidade por trás de uma maldade tão explícita? E aqui está o X da questão. Isso não é só um ato aleatório, de jeito nenhum. O versículo abre uma janela para a gente ver uma mentalidade bem específica e destrutiva. Ele expõe a natureza cruel do pecado e, mais importante ainda, os seus métodos, como ele opera. E aqui a gente vê as características dessa mentalidade em detalhes. Primeiro, eles procuram companhia. O mal raramente gosta de agir sozinho, precisa de plateia, de parceiros. Segundo, não existe a menor piedade pelos inocentes. É um desprezo total pela vida. Eles estão ativamente buscando cúmplices, como se ter mais gente junto validasse o que estão fazendo. E por fim, o objetivo é o mais terrível e claro possível: destruir vidas. Ok, a mentalidade está clara. Agora, vamos mudar o foco para as vítimas. Quem é o alvo desse plano? E talvez a parte mais perturbadora de todas. Por quê? A questão agora é dupla, e é o que realmente nos deixa pensando. Quem são os alvos que esses pecadores escolheram? E qual seria a motivação por trás de um plano tão brutal? E aqui vem a resposta, que é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. O alvo: os inocentes. O motivo? Absolutamente nenhum. Ainda que sem motivo. Essa pequena frase revela uma maldade pura. Não é por vingança, não é por ganho material, é simplesmente pelo prazer da destruição. É a crueldade na sua forma mais arbitrária e sem sentido. Bem, a gente já analisou o convite, a mentalidade por trás dele e o alvo. Agora vamos para a parte prática. Qual é a orientação para se proteger contra esse tipo de mal? Então, diante de um convite tão perigoso e de uma mentalidade tão destrutiva, o que se pode fazer? Qual é o conselho, a orientação prática para não ser arrastado para esse tipo de coisa? E o conselho é surpreendentemente simples e direto. Afasta-te de quem te convida a praticar o mal e não te associes à injustiça. É um princípio de autopreservação e de ética que nunca envelhece. Veja bem, a orientação não é confrontar, não é tentar mudar o outro. É simplesmente se distanciar, reconhecer o perigo e conscientemente escolher um caminho diferente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é inevitável. Esse conselho tem milhares de anos, mas parece que foi escrito ontem, não é mesmo? A grande questão que fica para a gente pensar é: como aplicar essa sabedoria milenar às pressões sociais que a gente vive hoje? Como lidar com os convites modernos, que às vezes são bem mais sutis, para participar de alguma injustiça ou de atos que prejudicam outras pessoas? É algo que vale a pena refletir.